nosso irmão Luiz Figueiredo para a palestra da tarde de hoje. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado. Sinta-se à vontade. Obrigado, obrigado. Boa tarde a todos os irmãos. Satisfação mais uma vez a gente se encontrando. Luz e amparo que estamos precisando, né? Eu queria manifestar a ideia de trabalho que eu escolhi para o dia de hoje. Estão me ouvindo bem aí no fundo? Tranquilo? Se não tiver, façam só um sinalzinho que eu procuro melhorar o meu multimídia aqui. Eu escolhi duas palavrinhas-chave para nós trabalhar na tarde de hoje. Na verdade, não tem nenhum recado especial meu. O recado é do Evangelho. O recado é da doutrina. O recado é do Cristo. O que eu fiz foi escolher, dentro desse temário, do que nos oferece a doutrina, duas palavrinhas-chave, para nós raciocinar sobre elas. E eu examinei essas palavras-chave do ponto de vista do contexto do momento que nós estamos vivendo. O momento do planeta. E digo mais, são palavrinhas que nós estamos careca de repetir. Careca de repetir. Não só na casa espírita, mas nos segmentos cristãos diversos que existem na nossa sociedade. Na casa espírita, com maiores razões, que eu diria assim, que é das correntes teológicas cristãs, a mais preocupada com o estudo da doutrina do Cristo. Nem sempre a gente leva nesse nível, mas pelo menos é o contexto em que a gente procura. O que eu trago nessas duas palavras-chave? Eu trago uma certa urgência, uma certa emergência de compreensão nossa sobre o significado dessas palavras. Uma delas é bem pequenininho, é só 2 letras. É fé. A segunda delas é um pouquinho maior, é caridade. E eu queria que nós pudéssemos fazer uma reflexão sobre a importância dessas duas chaves no momento que estamos vivendo. Como é que nós lidamos com esses temas nas nossas vidas agora? Eu iniciaria dizendo que nós somos uma geração privilegiada no contexto histórico do planeta e na virada que está acontecendo nesse planeta. Será que nós estamos vendo isso? Eu trago as duas palavras exatamente para ver se nós estamos vendo, se estamos raciocinando e se estamos nos posicionando na forma mais correta, ou minimamente mais correta. Como é que nós lidamos com o tema fé? Às vezes a gente embola um pouco o nosso dicionário teológico. Tem aqueles momentos assim que o Cristo levantou, que um senhor velho leva o filho doente e comunica o Cristo que ele é lunático, cai na água, cai no fogo,
e que os apóstolos não tiveram alcance para curar o menino. E o Cristo passa-lhe uma carraspana em todo mundo, inclusive os apóstolos, em primeiro plano para os apóstolos. E alegou a fragilidade da fé. A fragilidade da fé. Homens de pouca fé. Até quando ficarei conosco? Como é que nós lidamos hoje com esse tema? Tem gente que diz que fé, irmãos nossos, de outras doutrinas, é eu ouvir a palavra. Eu ouvindo a palavra, eu lavo minha alma, eu lavo meu corpo, eu estou purificado. Será que é assim? Será que é assim? Tem gente que se tiver 2, 3 missas na igreja, por dia assiste as 2, 3. Deve-se levar esfregão de aço, a bombril e outras coisas para se esfregar, né? Para achar que está se purificando. É essa a fé? Tem gente que vem na casa espírita tomar o passe e acha que, tomando o passe e repetindo algumas palavras que estão escritas lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, que está tudo em casa, está tudo bem. Sai do lado de fora da mesma maneira que entrou. Isso já é para nós aqui. Para nós. Será que é isso? Depois nós vamos associar essa palavra à caridade. Por quê? Porque nós vamos ver que o apóstolo Paulo nos faz uma manifestação belíssima sobre a questão da caridade. Ele diz que nós podemos ser como algum instrumento de bronze que apenas faz o barulhinho aquele, né? Ele diz que nós podemos falar todas as línguas dos homens, dos anjos, dos profetas, que podemos transportar montanhas, que podemos dominar a mediunidade, mas que sem caridade isso não serve de nada. Um princípio da doutrina nos mostra que a mediunidade é universal para todas as pessoas. Todos têm. O maior bandido tem mediunidade. O maior ignorante tem mediunidade. O ateu tem mediunidade. Aquelas correntes teológicas que negam a própria mediunidade têm mediunidade. A mediunidade é a receita? Não. É só um componente do ser que somos, do ser espiritual que somos. Nada mais. E vamos encontrar no Evangelho um capítulo específico que fala da caridade. Fora da caridade não há salvação. Não é eu que estou dizendo. Não são os espíritas que estão dizendo. Quem está dizendo isso é o Cristo e a sua equipe. Quem é a sua equipe? Os espíritos mais experimentados, mais evoluídos que a Terra desenvolveu, aprimorou, que o planeta aprimorou. São eles que estão dizendo, sem a caridade não se anda para lado nenhum. Fica onde está.
No entanto, nós estamos vivendo um momento, por isso eu disse, são duas chaves. Um momento que logo ali nós temos uma encruzilhada que nos leva para dois caminhos. Um deles é permanecer num planeta de crimes, de ódio, de maldades, de pandemias, de desastre, de rancores, de ciúme, de inveja, de orgulho, são as nossas imperfeições. O nosso planeta é feio, vamos usar esse termo, em razão dessas energias que nós mesmos acumulamos e esparramamos onde andamos. Por isso é um planeta de dor, por isso é um mundo de sofrimento, porque as pessoas que vêm para cá são pessoas que encarnam aqui, imperfeitas, estão aqui convivendo com a massa bruta das imperfeições para rejeitá-las, para construir o seu eu de modo melhor. E logo adiante tem essa encruzilhada que uma outra via nos conduz para um planeta transformado. Planeta regenerado. Onde essas coisas horríveis que nós vimos hoje não vão existir. E eu tenho que fazer a minha escolha. Para onde é que eu quero ir? Será que nós paramos para pensar? Será que nós paramos para analisar como é que eu me trato, cada um de nós? Porque eu sou, na minha relação com o mundo social, eu sou aquilo que eu tenho dentro de mim. Eu divido com os outros a energia que eu apuro em mim. As coisas boas ou más que eu pratico, vai ser o exemplo que eu vou dar? Vai ser o pão que eu vou dividir? Pode ser um pãozinho azedo, abatumado. E pode ser alguma coisa melhor. Não? E como é que eu trato o meu semelhante? E por que eu estou dizendo assim de modo bem direto e bem simples? Porque o próprio Cristo, quando ele se refere à prática do amor, ele diz que nesta palavra, ou no primeiro grande mandamento, está inserida toda a lei e os profetas. Foi o Cristo que disse. Que os 10 mandamentos e o Evangelho, livro dos Espíritos, está condensado nesse primeiro mandamento. E se eu pegar aqui, tivesse um quadro e colocasse aqui fé bem grande, caridade bem grande para a gente examinar, e colocasse no meio aqui a palavrinha amor, ela sintetiza tudo, tudo. Como é que eu cuido de mim, da minha vida? Com amor? Com zelo? Com cuidado? O corpo que Deus me emprestou por um período, porque eu vou voltar para o mundo espiritual quando terminar a tarefa desse período agora. E aí, como é que eu cuidei do instrumento, da casa do Espírito, da morada do Espírito que a divindade me ofereceu? Como é que eu fiz desta casa a recepção das pessoas que estão fazendo a viagem junto comigo e que apresentam dificuldades, que apresentam dores, que erraram da mesma maneira que eu errei? Como é que eu lido com essa construção, com essa engenharia? É quando eu consigo me definir por amar aquilo que estou fazendo. Aqui eu vi uma frasezinha, estava colocada aqui no vídeo, que nós precisamos cuidar da natureza, né? Eu li ali a frasezinha que estava colocada na parede. Como é que nós tratamos desse mundo belo que
que a divindade nos ofereceu? Como é que nós tratamos da gestão social que é feita no mundo onde vivemos? Das injustiças, e aqui eu tenho a presença de um grande amigo aqui, o Jorjão, foi vereador na nossa terra, e quem sabe será novamente, né, Jorjão? A responsabilidade que temos ao votar, ao participar dos projetos sociais, ao cuidar melhor ou pior da criatura humana. Como é que nós tratamos? Há muita discussão no mundo das culturas, de países, de nações. Eu diria o seguinte, quando quisermos identificar em que país nós estamos, se é bom ou mal, olha para o cidadão e vê como ele é tratado. Se tu olhar a saúde do cidadão e tiver uma estrutura de cuidados alimentares, educacionais, PPP, nós vamos dizer, esse país é sério. Quando nós identificar a criatura com as suas mazelas, suas deficiências, enfermidades, que políticas públicas têm de concreto, de objetivo, aí eu sei o tipo de país que eu tenho. Não adianta eu ter preconceito, ficar falando mal desse ou daquele outro, ou lambendo botas de alguns. Quero saber o que está sendo feito, gente. Não adianta eu votar para alguém administrar a sociedade, que deveria ser para o bem de todos, e eu votar e depois eu não saber nem quem votei. Muito menos em que objetivos que estavam sendo traçados ali. Ou seja, como é que eu estou cuidando da vida, da experiência que nós estamos vivendo numa encarnação no planeta Terra? Como é que eu estou cuidando de mim? Como é que eu estou cuidando do filho que veio para mim cuidar? Marido e mulher, esposa. Cada criança que nasce é um projeto, é um espírito de Deus materializado num corpo físico para ser reeducado. Educado e reeducado. Essa é a edificação que nós estamos vendo num planeta que queremos que seja melhor. É essa encruzilhada que eu tenho ali adiante. Aí eu usaria uma palavra assim bem emblemática. É um momento de que nós vamos fazer o acerto de contas com os compromissos que nós assumimos. Será que nós estamos preparados? Será que estamos preparados? Será que nós estamos sabendo o que vai acontecer ali adiante? Aliás, que já está acontecendo? Nós temos 42 bilhões de espíritos entre desencarnados e encarnados habitando esse mesmo espaço aqui desse planeta. Esse mesmo espaço. Esses 42 bilhões, eles estão fazendo todo um processo de vai e vem entre a vida material e a vida espiritual, que é o processo de edificação da terra regenerada. Essa regeneração não acontece por nenhum milagre divino. Acontece pelos nossos atos. A construção é nossa. Nós somos seres espirituais que estamos aqui para evoluir. Então, por isso eu trouxe a palavra fé, para nós ver como é que estamos tratando. Se nós só queremos ouvir a palavra, ou vamos ouvir um pouco o apóstolo Marcos. Foi o único que falou. Escreveu, está escrito lá no Consolador Prometido. Fé sem obra é morta. Não existe. O que nós prestamos conta não é da nossa fé. O que nós prestamos conta da divindade é de como é que nós exercemos ela. E ela é exercida pela caridade. O tamanho da minha fé, a qualidade da minha fé vai estar expressa
na caridade que eu pratico, no bem que eu faço. E aí vamos lembrar o apóstolo Paulo de novo, quando ele avaliando esse tipo de coisa, quando ele procura nos mostrar como é que nós reagimos, ou como chegam essas coisas para a gente, as hesitações que ele mesmo viveu, matando cristão como quem mata mosca, e depois o processo de virada, quando Cristo foi para cima dele, quando ele ia matar o Ananias na cidade lá da Síria, Damasco, na entrada de Damasco. Então Paulo saiu daquela vida que ele tinha, um homem da lei, uma pessoa super inteligente, um espírito evoluído, mas sucumbindo numa crença torta do mundo hebraico. E o Cristo, por que me persegues? E aí deu toda a tremida no apóstolo Paulo. Quando ele escreve a encíclica para os romanos, ele escreve lá num certo ponto dessa encíclica, ele se refere à nossa caridade, se refere às nossas práticas benfeitoras ou malfeitoras, na seguinte frase, que eu duvido que os irmãos aqui da casa já não tenham ouvido. Agora não basta ouvir. Tem que examinar com profundidade, tem que refletir, tem que dimensionar dentro da nossa vida, do que eu faço. Não adianta eu dar uma de santo aqui, sair ali fora, fazer as mesmas bobagens que eu já fazia ontem, há 50 anos atrás. Mandei nada. Então o apóstolo Paulo diz o seguinte, o bem que eu quero, eu não faço. Eu ainda não consigo fazer. O mal que eu não quero, eu ainda faço. Ou seja, o ambiente delituoso, o ambiente imperfeito, a maldade que ainda vige e domina o planeta, ainda está dentro de mim com muita força. Como é que eu estou fazendo essa higiene, essa limpeza, para bem executar as tarefas que eu estou me propondo? O que eu quero no processo de transição do planeta? Por que a doutrina espírita veio com essa riqueza imensa de nos dar noções sobre todos os aspectos da vida material e espiritual? Que eu tenho a oportunidade de ver o que os outros não têm. É por isso que a gente diz, tem lá um texto no Evangelho, os trabalhadores da última hora. E tem todo um cenário onde se trata da questão dos trabalhadores da última hora. Como é que a divindade trata o trabalhador que vem e se entrega na tarefa? Aquele que conseguiu fazer o acerto de contas consigo, diz, está aqui a minha tarefa, está aqui o meu papel. Não são palavras vazias, minha gente. Deixa eu enxergar aquele relógio lá que eu, de vez em quando, me emociono no exame das ideias aqui, né? Então, essas duas palavrinhas, se tu colocar o amor entre as duas, nós vamos dizer, puxa vida, né? Eu estou amando a minha natureza, eu estou cuidando dos seres de vida que foram criados pela criação no meu derredor. O homem está só destruindo a natureza, o mundo animal, poluindo, esparramando ódio. Como é que eu estou me situando nesse meio? Eu coloco a palavrinha amor como símbolo, me chamando para dizer, olha, por aqui. Eu digo, tá, eu posso fazer, a gente pode fazer belas intervenções em nome do amor. Qual foi a minha prática real? Daqui para fora ou daqui para dentro? Essas interrogações, a gente tem a obrigação, nesse momento, a fazer nossas escolhas. A divindade, quando cria o espírito, e essa é uma discussão longa, mas é interessante a gente saber, quando o espírito humano ganha
a forma humana, quando o reino nominal se desenvolve e nós ganhamos a capacidade intelectual e que temos a oportunidade do nosso aperfeiçoamento moral, as nossas tarefas se agigantam. É por isso que o Evangelho trata um tema específico, os trabalhadores da última hora. Quem são eles? Os soldados do Cristo. Aqueles que estão mais atentos aos temas da doutrina, que não só estudam, mas praticam, para servir de exemplo, e mais, que procuram levar os seus conhecimentos e as suas experiências para ajudar outras pessoas a identificar esse caminho. Por isso são os trabalhadores da última hora, os trabalhadores do Cristo, são os soldados da causa. Será que nós estamos nos vendo assim? Isso não é para a gente responder uns para os outros. É para a gente levar para casa e responder para a gente. E quando pegar o material da doutrina, não é para ler e achar belas palavras. É para estudar. E como se associa aquilo dentro das nossas vidas. E quando nós olhamos alguém caminhando numa romaria, fazendo promessa para Deus, aí eu caminho lá de joelho, lá não sei que trecho, arrumo ferida de tudo que é jeito, como que eu esteja me penitenciando para merecer alguma coisa? Será que isso não é querer fazer um negócio com a divindade? Eu te dou meu joelho machucado para te fazer um milagrezinho sem que eu me modifique? Será que a gente também não faz isso? Aí eu faço lá, me veio a doença, me veio a dor, me veio as dificuldades. Eu digo, vamos apelar para o Tupiar agora, né? Para o Bezerra de Menezes. Vamos fazer uma cirurgia espiritual e eles fazem uma recalchutagem em mim. E está resolvido o problema. Não, porque eu colocaria abaixo ou acima dessa palavrinha amor, eu colocaria merecimento bem grande. Merecimento, que é aquilo que o São Marcos disse. Fé sem obra, sem trabalho, é morta. Eu vou prestar conta, do outro lado, quando eu fizer o... Por isso eu estou dizendo aqui, nós temos que fazer um acerto de conta conosco. Quando eu chegar lá, você vem cá, tchê, o que tu fez com os filhos que eu te dei? Deixou eles virar maconheiro, bagaceiro? Deixou eles botar a mão naquilo que não é seu, desde criança pequenininha? Não ensinou? A educação. Deixou ele bater no outro, não corrigiu? É responsável pelas agressões que ele vai praticar depois contra os outros. Os pais são os principais responsáveis. Então nós precisamos fazer o nosso acerto de conta conosco. Nós não temos que ser melhor do que ninguém, gente. Nós temos que ser melhor do que nós. Nós temos que olhar para nós, o que nós fazíamos ontem, anteontem, e como é que estamos fazendo hoje. O que eu estou fazendo hoje, que ainda é imperfeito, como é que eu vou melhorar para o dia de amanhã? É essa higiene que nós precisamos cuidar. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 comigo, homens. Parabéns, tem um bom número. E aqui é um recadinho para nós. Como é que nós cuidamos da família, de nós, da espiritualidade. Somos seres espirituais. Uma ocasião me convidaram para ir numa atividade budista, uma religião budista. Vou, não tem problema. Aliás, tem uma série de coisas positivas também do budismo. Tem outros que são muito velhos. Não atende às nossas necessidades, senão Cristo não teria vindo
com a doutrina espírita. Se o budismo resolvesse todas as coisas, não precisava o Cristo dizer que ia mandar o Espírito de verdade para nos ensinar todas as coisas. Mas não significa que eu vá ter preconceito com o budismo. Aí chegou naquele momento da oração, da prece. E foi um momento assim de uma energia mais pura no ambiente. E eu visualizei a porta, estava lotada de gente para entrar. Espíritos, lotadinha. E foi duas moças vestidas com a roupa verde água, bem ajeitadinha, muito bonitas, as vestes e a atitude delas, organizando a entrada daquele batalhão de gente. E o corredor se estendia, fazia uma curva pro lado de lá, assim, lotado, não tinha lugar para ninguém. Sabe quantas mulheres tinha ali? Nenhuma. Só bombachudo e chapeludo. Aquilo ali é um recado para a nossa cultura regional, inclusive. Bombacha, bota e chapéu. Ou seja, chega na hora da missa, chega na hora do culto, chega na hora da sessão espírita, na nossa igreja, né? Doutrina, vem as mulheres, o marido vai jogar bola, vai fazer churrasco, vai pescaria, vai fazer festa, outras coisas piores também. E a questão espiritual não está nem aí. Ou seja, a maioria morre quando passa para o outro lado, aí ele vem desesperado. Puro homem. Um quem diz, eu quero um pouquinho de luz, eu estou perdido. Por isso eu contei aqui, ó, tem 13 homens aqui dentro. Melhor do que muitas reuniões que eu já vi, onde tinha quase 20 por 1 de mulheres. Um homem para cada 20, 15, 20 mulheres. A mulher, até pela condição maternal, o organismo todo afeito para os cuidados de alimentação, de tudo, da gestação, da educação, da saúde, é mais sensível. Então ela está mais propensa a se apropriar das questões espirituais e procurar trabalhar isso. E o homem está mais ligado, quer dizer, isso é um sinal para a gente, para nós nos olhar. E aí, claro, até que ponto a mãe conseguiu ensinar o bebê menino a levar na casa espírita, levar na religião que ela frequenta. Educar ele deste ponto de vista também. É esse edifício que nós estamos a construir. Este edifício. Porque eu vou prestar conta é disso, gente. Ninguém vai perguntar, tu era evangélico? Não interessa. Tu era católico? Também não me interessa. Tu era espírita? Não interessa. Se não fez o bem, 0 na prova. Era ateu, não acreditava em Deus, mas fazia o bem, correto? No que o Papa disse, né? O Papa disse para o ateu. O ateu disse para ele, mas padre, eu sou ateu. E ele disse, continua fazendo o bem, nos encontramos lá. Ou seja, Deus não tem pressa das nossas definições sobre a divindade. Ele tem pressa que nós estejamos no caminho certo. Depois descobrimos melhor a divindade mais adiante, durante a caminhada. Mas é o que estamos fazendo. Por isso eu colocaria entre caridade e fé a palavrinha amor, mas o merecimento, que é a nossa obra. Essa é a obra que São Marcos fala. E que nós precisamos dar atenção. Daqui a pouco tu vai indo na rua, tu encontra uma criatura caída. A experiência que o Cristo mostrou, né? Para os judeus. O que cada um fez? Sacerdote, bom samaritano,
samaritano, que era rejeitado, excluído do mundo judaico. Foi o cara que se penitenciou, o cara que se compadeceu do sofrimento do outro e foi ajudar. Isso é um exemplo para dizer como é que eu pratico a minha caridade. Como é que eu exerço ela? Só na palavra? Sem vivenciá-la? Então vamos nos preparar, gente. Nós temos o privilégio de contar com o tratado que é a doutrina espírita, o maior ensinamento que a humanidade já teve. Maior. Se vocês olharem todas as procuras da ciência, ela corre atrás do espiritismo sempre. Sempre. Em nenhum campo ainda aconteceu da ciência fazer descobertas que o espiritismo não tenha cutucado a ciência. Há mundos habitados, e inclusive com categorias de mundos diferentes, perepepe, está escrito lá. Agora está aí os homens conseguindo chegar à Lua, fotografando Marte e encontrando indícios de existência humana em outros mundos. Ou seja, eles estão desconfiando que isso que a gente diz tem alguma fonte de fundamento, de verdade. Essa é a doutrina que o Cristo nos trouxe. Como nós estamos exercitando. Como estamos nos preparando. Chega lá no hospital, tem uma pessoa doente ali, apavorada, sofrendo um sofrimento danado. O que é aquilo, gente? É as coisas que a gente deixou de fazer. É alguns acertos de conta que a gente não fez, não resolveu durante a vida, dá um pouco mais de dor nele para provocar uma higiene mais profunda na alma dessa criatura. Então não vamos brincar com essas coisas. Não vamos brincar com isso. Minha saudação à direção da nossa casa, luz e amparo. Minha saudação aos trabalhadores, às pessoas que aqui trabalham, recebem, as criaturas que vêm, maioria vêm trazidos pela dor, sabemos disso. Grande maioria. Quando a pessoa entra por aquela porta ali, está vindo pedir socorro. Como é que nós recebemos? O que nós oferecemos? Todos nós estamos percorrendo o mesmo trajeto, a busca do mesmo objetivo. Uns lá mais adiante, outros mais atrás, a todos eles buscando a mesma coisa. Quando Cristo vem e diz a relação é de amor, ou seja, é de cuidado, é de ajuda, é de construção mútua, conjunta. O estender a mão não é uma palavra de efeito, não. É a gente ser parceiro na hora da dificuldade. Isso que é o amor. O amor não é a relação física de sexo. Pode ser também. Deve ser também. Não? Agora, o amor é como nós cuidamos da vida. E, aliás, quando se fala em sexo, é uma coisa muito mais séria do que nós temos tratado até hoje. Nós estamos falando de vida. Deus não fez de balde a sexualidade das pessoas, e dos animais, e dos vegetais. Ou seja, a vida foi construída a partir da potência que é a sexualidade, que a divindade criou. E nós tratamos muito mal, em muitos momentos. Lições, pontos para o nosso aprendizado, gente. Pontos para a gente reolhar, recapitular aquilo que vemos fazendo até então. Lembrando o Joãozinho quando chegou na casa espírita. Está lá na obra Educação dos Sentimentos. Joãozinho chega na casa, eu vou encerrar com esse comentário porque o horário está me chamando. Joãozinho chega na casa espírita e põe na casa espírita todos os ranços dele,
A vida dele era ansiosa. Chegava em casa, botava defeito na mulher, tornava a paciência de todo mundo, o filho só arrumava bronca, por aí. Daqui a pouco ele estava brigando com os companheiros da casa espírita, uns colegas de trabalho. Ranço, rancores, ausência de paciência, de compreensão, querendo perfeição que nem ele não tinha. Aí ele começa a trabalhar, começa a degustar a doutrina e começa a perceber que ele tinha um montão de defeito a ser curado. Por isso a vida dele era infeliz. Quando ele faz esse raciocínio e ele pensa assim, ó, eu devo ter uns 200 anos para poder arrumar o conjunto de imperfeições que eu tenho. Ser solidário, ser fraterno, ser bondade. Ou seja, isso desempurra a criatura para baixo. Gera uma sensação de impotência. Aí aparece um espírito benfeitor para ele, né? Diz, João, te aquieta. Não foi essa a palavra, mas é parecido. Te aquieta, te acalma. Aproveita o tempo que tu tem nesta encarnação e trabalha só uma virtude, mas trabalha bem. Só a bondade. Olha com bondade, o olhar de bondade, as atitudes de bondade, as palavras de bondade. Daqui a 2 anos eu volto. Aí o João começou a procurar fazer o que o benfeitor orientou ele. Como ele olhava o mundo, como ele olhava para si, como ele olhava as outras pessoas, e começou a procurar exercitar aquilo. Aí ele chega em casa, olha para a esposa, uma mulher linda, um olhar lindo, eu só achava defeito. Um filho robusto, forte, inteligente, e eu só botava defeito. Ele começou a ver que só daquela virtude, bondade, ele podia modificar o mundo. Claro, uma virtude dessa puxa as outras todas, né? Todas. Aí 2 anos depois chega o benfeitor, pega o Joãozinho num momento de prece, onde meditava sobre as coisas que ele vinha fazendo e o processo de melhoramento, o milagre que ele ia produzindo nele. Não vem pronto de cima, não. Vem resultado da nossa própria obra, esse milagre. Aí o benfeitor diz, continua assim, Joãozinho. É assim que nós precisamos olhar as nossas vidas. Como é que eu lido comigo, como é que eu lido com o meu semelhante? Como é que eu estou vendo a minha encarnação? Amanhã eu vou ter que voltar. E eu quero voltar, não quero ficar aqui não. Ou seja, aquela história de que eu tenho medo da morte, não tenho não. O espírita que conseguiu entrar na doutrina, compreendeu o que ele está fazendo aqui, ele quer concluir bem a tarefa e voltar bem, voltar vitorioso. Ponto. A morte é só uma mudança de estado. É a vida maior, a vida plena em que se manifesta. Eu aqui, preso num corpo, um espírito preso num corpo material, eu enxergo só o que está aqui dentro. Lá de fora eu não vejo mais nada. O espírito livre de corpo, ele vê quilômetros de luz além disso aqui. A vida é muito mais ampla. Nós é que temos dificuldade de perceber isso. Então, nós temos que saber que estamos aqui num momento de trabalho, num momento sagrado de aprendizado, e que tem um acerto de conta para nós fazer com aquilo que nós estamos trabalhando, com o projeto que nós abraçamos. Estamos trabalhando para nos melhorar ou não nos convencemos ainda disso e ainda não praticamos muita coisa que estão ao nosso alcance. Eu agradeço a atenção de todos os irmãos, agradeço pelo convite e que esse tema
que é um tema do Cristo, é um tema do nosso Evangelho, é o centro das tarefas que nos trazem até a encarnação e que vai nos trazer de volta para outras etapas. Como é que eu estou me conduzindo nele? Como é que eu estou me conduzindo? Isso é, de novo, repetindo, é tarefa íntima de cada um de nós. Obrigado, irmãos, obrigado, direção da casa, pela oportunidade e que possamos fazer um bom proveito desse tema, indo lá procurar no Evangelho os temas que não foram colocados aqui, porque não dá tempo.